Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Deixa eu abaixar um pouco a minha música. Temos muitas ondas sonoras aqui no momento. Sextou. Hoje a gente tá no capítulo 35 de 2 Crônicas. Eu tô abrindo a Bíblia. Mas hoje pode, né, gente? Cheguei um pouquinho atrasada, enfim. Vamos lá. Vamos começar orando. Hoje eu coloquei como título: o que fazer, como fazer e o que não fazer. Por quê? Não tem nada a ver, né? Não atrai nada esse título, né? Não. Depois eu vou arranjar outra coisa melhor. Mas hoje aqui a gente vai ver Josias. Ele vai então preparar a ceia do Senhor e ele vai trazer algumas, na verdade a gente vai poder ter contato com aquilo que os levitas estavam fazendo. Eles estavam em crescimento, eles estavam em tempo de expansão, né? Eles estavam tendo um tempo em que o rei deles era um rei em que estava permitindo que as coisas do Senhor tomassem uma proporção para todo o país. Então eles tinham muito trabalho. E aí no meio, ali ao decorrer desse texto, vai falar ali como, o que o rei Josias deu de orientação para eles. Como eles então começaram a exercer essa função deles e depois a gente vai ver também o que não fazer com o próprio rei Josias, porque ele inventa de entrar em algo do qual ele não foi chamado. Isso tem sido uma realidade para mim nesses dias. Recentemente apareceram algumas coisas assim para eu fazer, para eu estar, mas são coisas das quais eu sempre me dediquei e me desenvolvi ali, sempre esperando, né, poder, querendo ou não, gente, tudo que a gente faz, a gente tem uma vontade de crescer, de subir de nível, de ser promovida, né? Nem assim, às vezes promovido não quer dizer, né? Eu não sei como dizer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos começar orando e aí a gente vai e de repente eu falo alguma coisa assim sobre isso. Vamos deixar Deus nos conduzir aqui. Amém, Deus, nós te apresentamos essa live, nós em nome de Jesus, Deus, queremos sim dizer sim e amém para os teus projetos, para tudo aquilo que o Senhor quer colocar nas nossas mãos, Deus. Nós, como diz essa música, esse louvor, como não aceitar o teu chamado se o Senhor nos ungiu para algo, sabe? Se o Senhor nos convida a fazer parte daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Então nós queremos te agradecer pela oportunidade, Deus, de nos usar, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, as nossas mentes, para também sabermos dizer não para aquilo que não é o Teu chamado, para aquilo que às vezes é nosso mesmo, que nós queremos muito. Então, nós não queremos ser desses que vai contra a Tua vontade, sabe, Deus? Então, nos ajuda, nos dê o Teu Espírito Santo para entender, para discernir os tempos, as estações e o que fazer a cada tempo. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, te pedimos e te pedimos entendimento acerca dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Eu acho que eu me confundi toda no início, então eu prefiro não introduzir, mas prefiro ir direto para a palavra. Esse capítulo, então, vai fazer referência lá em 2 Reis, tá? Capítulo 23. Vai falar assim no versículo 1: Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do 1º mês foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho.
Depois mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor, e lhes disse: Ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as das ordens que Deus, nosso Deus, nos deu por meio de Moisés. Eu quero parar aqui rapidamente, porque uma das coisas que me chamou a atenção é esse versículo 3, que vai falar que Josias mandou chamar os levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor, e lhes disse: Ponham a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor, nosso Deus, e do seu povo Israel. Isso daqui me faz aprender algo referente a como a gente está fazendo os nossos trabalhos. Aqui vai falar que era para eles colocarem, em algumas versões vai falar que era para eles tirarem aquela carga dos ombros deles e deixarem ali e apenas fazer aquilo, né? Dedicar-se ao serviço do Senhor e do povo. E isso fala muito comigo a respeito de como a gente tem feito esse trabalho, que muitas das vezes a gente tem puxado uma carga que não nos diz respeito. Isso é referente a Jesus Cristo, né? A gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas contando que a gente vai ter, vai colher ou vai, como é que se diz, obter aquela resposta ali, tipo, o resultado. A gente quer forjar um resultado, entendeu? Quando na verdade a gente precisa fazer, se dedicar, se empenhar, fazer o nosso melhor, entregar ali as nossas coisas, mas entender que existem coisas que só o Senhor vai fazer, sabe? Aprender a descansar em Deus, aprender a deixar a cargo do Senhor fazer conforme, né, a vontade dele, enfim, a direção dele, o tempo dele. Existe tempo para todas as coisas, sabe? Se a gente puxa para nós a responsabilidade daquilo que não nos compete, a gente vai acabar por se esgotando. Aqui vai falar exatamente isso, que era uma carga que estava sobre os ombros. A gente sabe que antigamente a Arca da Aliança era carregada, né? A gente viu aqui antes que a Arca da Aliança era carregada sobre os ombros. Então, ou seja, eles tinham, né, aquela parte, aquele sacrifício. Então, isso me ensina muito, sabe? Me ensina muito. Eu acho que é a primeira coisa do qual a gente precisa dizer aqui, sabe? Você vai fazer, né, o serviço para Deus, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no seu... seja na própria igreja, seja onde for, que você entende que aquilo você está fazendo como para o Senhor, que você está contribuindo para o reino, que você, sabe, tá entregando, né, aquele seu serviço, sabe, que não seja algo pesado, que você não se cobre tanto, que você não fique com a mentalidade de que, cara, sabe, aquela pessoa não recebeu, aquela pessoa não entendeu, aquela pessoa não... Ou então, ai, nossa, o próprio Brasil, né? Às vezes a gente quer que o Brasil tome um rumo e a gente está contando com o nosso esforço, com a nossa
com a nossa capacidade, com o nosso jeito de fazer, quando na verdade o Senhor sabe orquestrar todas as coisas, Ele está girando o mundo, Ele sabe como fazer com que todos os povos cheguem até Ele. Às vezes na nossa igreja, né? A gente está se esforçando tanto para conseguir algo, para conseguir que alguém se converta, para conseguir que os cultos deem certo, para conseguir que as plantações de igreja aconteçam, quando o Senhor sabe o tempo de cada coisa, quando as coisas vão acontecer naturalmente, sabe? Tire o seu esforço próprio e coloque as coisas nas mãos de Deus e deixa que eles façam. E você, quanto a você, se dedique, faça o seu melhor, se esforce, né? Faz aquilo para o Senhor. Então vai dizer que em seguida ali eles se organizaram para começar as coisas da Páscoa. E aí no versículo 7 vai continuar dizendo: do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa, 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos, de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam as peles dos animais, davam sangue aos sacerdotes e estes borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos de famílias, a gordura dos animais que seria queimada como sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois, assaram os animais de acordo com a lei, cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estava presente, e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. Então, aqui a gente vê que os levitas estavam com suas funções e cada um estava no seu posto, né? Os que eram ali que guardavam os portões estavam guardando os portões, os que eram músicos estavam fazendo, né, as músicas, os que eram sacerdotes estavam ali no seu desempenho ali de sacrificar os animais, os levitas estavam ali borrifando, enfim, fazendo o que tinha de ser feito. Cada um dentro do seu propósito, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua dentro da sua linha ali teológica, enfim, sabe? Então, e tudo isso houve uma grande harmonia e houve um grande feito ali para Deus. Eles estavam então
alinhados para comemorar aquela Páscoa, para estar, né, fazendo com que aquela festa fosse uma festa única, uma festa em que não se via desde tempos muito antigos. Ezequias comemorou, muitos outros comemoraram, mas não como aquela. Então, sabe, isso nos fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão de você estar focado, de você, às vezes você tem muita coisa para fazer, mas você está dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer, daquilo que o Senhor te convidou, te entregou, colocou nas suas mãos, sabe? Porque se você pega muita coisa e coisa que não é sua, você acaba não fazendo com perfeição, com o seu melhor para aquilo que o Senhor de fato te chamou para fazer. Tanto que no versículo 20 vai dizer o seguinte: depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Cárquemes, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos, e Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás, ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais: estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado no túmulo dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que se acham na coleção de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Então aqui, Josias, ali no final do seu reinado, ele inventa de entrar numa luta que não estava sendo chamado, sabe? Ele achou que devia, talvez ele estava cansado de ficar parado, cansado de só cuidar das coisas de Deus, sabe? Ele queria exercer algum papel de reinado ali, a gente não sabe o que se passou pela cabeça de Josias, mas ele foi... Tanto que Neco virou e falou: nem é contra você e contra o seu reino que eu tô indo lutar aqui, que você tá se enfiando aí no meio. E ele virou e ele falou. E o próprio rei Neco fala, né? Eu tô indo com autorização de Deus. Ou seja, o Senhor estava dando aquela autorização. E talvez ele virou e falou: o meu Deus, com você e ainda autorizar você a fazer qualquer ataque? Não, 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 isso não é possível. Mas enfim, fato é que Josias então entrou numa luta que não era dele, entrou, né? Tentou fazer algo que não era para ele. Então, que a gente tire isso como lição. Depois, se Deus permitir, eu venho aqui e conto sobre mim. Tá bom, gente? Um beijo. Deus abençoe. Sextou, amanhã a gente não tem live.